Aí ela foi lá e teve que esfregar a buceta nele. Ela não tomava partido, por desaforo, ela não tomava. Se ela fosse tomar partido, ela falava, Rio, você é homossexual, você é efeminado, eu sou sua amiga, vamos arrumar um homem pra você. Não, ela foi lá e a única pessoa que comeu a buceta dela, vê o filme, tem no filme, foi o viado. Por quê? Pra ele, ela deu. Ela é muito psicopata. É uma psicopata, Courtney Love do século XIX, mano. É uma biscate. Só pelo prazer visceral de falar pra ele, de mostrar pra ele assim. Só vai passar por cima do cara. Vai passar por cima do cara. Aí falou assim, por exemplo, o Nietzsche, que queria comer ela. Não, Nietzsche, eu não fico com homens, eu sou independente, eu não quero homens. Aí pro Rio, que era viadinho, pra mim, ela praticamente estuprou o cara. Tem no filme, mano. Tem no filme, assiste o filme aí que vocês vão ver. Ou seja, ela não tomava... Você tá falando de inimigo. Tomar partido. O que aconteceu? Ela, muito cara de pau, ficou escutando Nietzsche falando as coisas dele, escutando as propostas dele, e ao invés de tomar partido dele, ou na hora virar e falar assim, Nietzsche, eu não quero papo com você, sai fora. Não, ela deu trela e na hora que foi conveniente, ela usou aquilo que o Nietzsche tirou de dentro dele para caçoar, para fazer troça dele, para fazer gracinha pros wagnerianos em Bayreuth. Para agradar eles, para entrar. Exatamente, para fazer graça. Visionária, piranha. Então vocês vejam, quando ele diz no amigo devemos honrar também o inimigo, por quê? O amigo e o inimigo são tomadas de posição. Se você, por exemplo, eu sou anticristão, se eu tomo posição contra os anticristãos, eu estou exaltando o inimigo cristão. Por quê? Porque eu estou falando, o seu valor não vale para mim, mas quer dizer que ele tem um valor. Agora, se eu não tomo posição nenhuma, você não está honrando ninguém, você está tocando foda-se, igual essa mulher fez. Inclusive, repito, ela velha pegou o rapazinho novo lá, que foi o que cuidou do espólio dela depois. Olha que coisa, que mulher, né? Todo mundo caiu no canto da sereia dessa biscate. Ela morreu em 37. Perseguida pelo nazismo. Ilesa. Foi perseguida, mas morreu ilesa. Devemos ter no amigo nosso melhor inimigo. Isso mesmo, é essa parte, né? No amigo devemos honrar também o inimigo, já li, né? Pode aproximar, tá. Devemos ter no amigo nosso melhor inimigo. Deves-lhe ter o coração o mais próximo possível, quando a ele te opuseres. Olha, devemos ter no amigo nosso melhor inimigo, deves-lhe ter o coração o mais próximo possível, quando a ele te opuseres. Esse devemos ter no amigo nosso melhor inimigo, eu não entendi, não sei explicar. É o que eu te falei, tem frases aí que são, acho que é só para rimar. Não, mas sabe o que eu acho que não é só para rimar, não. Puxando do que a gente estava conversando do Belchior aqui mais cedo, tem frases que você tem que pensar, cara. Porque, olha, o deves-lhe ter o coração o mais próximo possível quando a ele te opuseres, é muito simples, né? Quer dizer o quê? Nós dois somos amigos. Apesar que nós não é amigo, que nós mete, né? Eu acho que amigo não mete, né? Mete também. Mas, enfim, o que quer dizer? Quando eu me opor a você, eu tenho que ter o meu coração o mais próximo possível de você. Porque a minha oposição a você não deve tirar o meu coração da proximidade. É uma oposição dura e doída, porque nós estamos juntos, o meu coração está próximo. Mas também tem a oposição, né? Sacou? É uma oposição, mas é uma oposição que é contra si mesmo também. Porque nós dois estamos próximos. É uma oposição da qual eu participo da oposição também. Eu sou o que está... Você é amigo e inimigo. Dando a facada, mas também sou o que estou recebendo, porque nós dois é amigo, nós dois está junto. Então, algo a ser criticado em você me dói também. Entendeu? Dói porque tá projetando, né? Não é projeção, é porque você gosta da pessoa. Eu acho que é isso. Agora, devemos ter no amigo nosso melhor inimigo. Talvez seja um aviso do Nietzsche para si mesmo, para falar assim, se você arrumar outra Lu, pelo amor de Deus, abre o olho. Pode ser isso, né? Abre o olho. Tenha ela como melhor inimiga também, senão você vai se lascar, né? Tem um certo distanciamento, não sei, né? Talvez seja por aí, né? Aí vem a parte muito legal.
não queres usar nenhuma roupa diante do teu amigo? Deve ser uma honra para teu amigo que te mostres a ele tal como és, mas por isso ele te mandará ao diabo. Cara, referência clara, Lu. Ele chegou e falou, vamos, eu fico com sede. Vai falando aí que eu vou buscar uma cachaça pra nós. Você ali. mesmo ficando com o cara, eu aceito ficar nós três, não tem problema, fica o resto. E não só isso. Por quê? Aí ela foi e usou isso contra ele lá no Bairuf. Lá em cima. Ela usou a acusação. Não, uísque não. Ela usou. Oh, meu Deus. Uísque não. Ela usou a acusação. A acusação não. Ela usou esse. Ela usou o que ele tinha de mais singelo no sentimento por ela. Ela usou contra ele pra debochar dele. É isso que ele tá falando aí, ó. E não foi só a sexualidade que derrubou ele. Não. Porque teve isso. Mas a questão é a seguinte: a questão do eterno retorno, que é o último. A questão do eterno retorno, que o Nietzsche falou com ela lá chorando e tal, é uma questão. É isso, eu acho que foi quando ele deu a cantada final. Ela usou contra ele, tadinho. Mas foi tudo. Porque essa questão da filosofia, ele foi ridicularizado na época e é ridicularizado até hoje. Ah, ainda tá tocando. Por conta disso. Então ela julgou natural. Ele tinha medo de falar para ele mesmo essas ideias. E falou para ela. De não ficar junto? Do eterno retorno, do trisal, do beijo. E essa piranha ainda por cima, até ela véia, perguntavam para ela: e aí, você ficou com o Nietzsche ou não ficou? Que história é que é aquela que vocês foram lá no Lago Horta, subiu na montanha? Ela deixou em aberto. Ela respondia: eu não me lembro. Vadia. Cara, que mulher piranha. Eu tenho ódio dessa mulher. Deve ter dado um fora nele. Não, reza a lenda, e que é até no filme a história que se passou foi a da lenda, que o Nietzsche deu um beijo nela. Aí mostra ele dando um beijo nela no filme. Essa é a lenda. Quem sabe se esse Nietzsche não deitou ela naquele mato e meteu o pirocão nela. Tomara que tenha metido o piroco nela. Tomara. Não, mas não de estupro. Consensual, né? Tá. Consensual. Aí ela tinha que manter aquela coisa do consensual. Né? Tomara. Não deve ter. Não. Mas eu duvido muito. Mas se ele tivesse metido e ela gostado, não há. É que nem aquele negócio lá do caminho, cara. Você não ia deixar sua vida, o seu tesão por uma ideia. Não. Olha, mas ela, eu repito, eu acho que ela não deu pra ele, porque ela era piranha, ela só deu pro viado, cara. Olha que mulher biscate, cara. Ela só deu pro viado, mano. Que não comeu direito, né? Tadinho, mas não queria. Uhum. Você vê, até o Maria Hilke do filme. Hilke é o poeta, né? Não sei, mas eu não conheço a história dele. Vamos voltar. A história dele é o seguinte, no filme. Não, ele de verdade. Ele era o poeta das feministas. Ele lia poesia para as meninas. E foi daí que ela conheceu. Sacou? Aí ela foi, minha filha, abocanhou o cara. No filme é muito... A caracterização dos personagens é muito legal desse filme. Tadinho. O Maria Hilke, tadinho, é frágilzinho, magrinho, olhinho clarinho, fica com medinho. A mulher estuprou o cara, mano. Vê o filme, tadinho, mano. A mulher agraçada com ele na cama, né? Ele com nojinho, cara. Oh, meu Deus. Pô, que sacanagem, que mulher pilantra. Por que o povo da Gestapo não pegou essa mulher? Meu Deus. Deixa pra lá, vai. Sigamos aí. Da Gestapo já era velha. Ah, meu filho, é velha, mas... Eu ia falar de uma coisa que você vai me xingar. Não. O chuveirinho lá, por que não botou ela pra tomar banho no chuveirinho lá? Eu poria. Eu punha no... Já tem 200 horas eu ia fazer o Lorenzetti pra... Cagaço, para. Sigamos aí, né? Quem não faz segredo de si, provoca irritação. Tendes muita razão em recear a nudez. Se fosseis deuses, então poderíeis vos envergonhar de vossa roupa. Muito legal, né? Porque está querendo dizer o seguinte: nós que somos, estamos entre imperfeitos e tudo, nós temos que ter vergonha da nossa nudez. Por quê? As pessoas vão troçar da nossa nudez. Olha o que a Lúcia Salomé fez com ele. Mas se a gente fosse Deus,
e fosse os fodão, teria que ter vergonha da roupa, né? Inclusive, olha a roupa que eu tô usando, cara. Aqui, ó. Entendi o que ele quis dizer aí, ó. Se ele manda fosse ver. igual eles, os fodões, Os bonitão da balachita. os que estavam por cima, porque eles já tinham rompido com as galera, eles tinham que ter vergonha da roupa. Não, ele não tinha vergonha da nudez. E o povo tinha vergonha da roupa. Falou tudo. Tanto é que a maior acusação que o Nietzsche fazia contra o Wagner, para quem leu Nietzsche contra Wagner e o caso Wagner no Nietzsche, Wagner é um ator. Ou seja, ele usa figurino, ele interpreta. Ele não é ele mesmo. De tinta na cara, como diria O Belchior, grande Belchior, que disco, né? Daqui a pouco nós vamos ouvir ele, diga-se de passar, de novo. Muito interessante isso aí, né? Aí vem a tal frase que eu vou até ler o que o Jung falou, porque é pertinente. É pertinente a questão da linguagem que o Jung vai explicar. A consequência ou a interpretação disso vai depender de cada um, né? Eu, sinceramente... Deixa eu pôr. Vai, põe aí. Foda-se. Vai pôr o quê? Ah, não põe não, porque fica duas vozes em português falando, vira uma feira, vira uma salada, não dá certo. Eu vou ler... Deixa isso aí, vamos conversando. Eu vou ler aqui e depois eu leio no Jung, ó. O Nietzsche, Zaratustra, escreveu: uma página e meia vira 3 não podes te adornar bem o suficiente para teu amigo, pois deve ser para ele uma flecha e um anseio pelo super-homem. Vou dar minha interpretação primeiro, depois Clarice dá a dela e depois o Jung dá a dele. A minha quando ele diz não podes te adornar bem o suficiente para teu amigo, pois deve ser ele uma flecha e um anseio para o super-homem, eu entendo o seguinte: a gente tem que pensar no contexto dos parágrafos anteriores. Ele está falando de vestir roupa, e vestir roupa como um sinônimo de mentir para enturmar. Vestir roupa seria, vou esconder o que eu sou para me apresentar de forma mais palatável para os outros, né? Então, quando ele diz que não se pode adornar bem o suficiente para teu amigo, porque você deve ser para ele uma flecha e um anseio para o super-homem, entendo eu que ele está querendo aconselhar o quê? Você não pode se apresentar nu, mas você também não pode inventar uma mentirada para enturmar, porque senão você não vai ter contato com o seu amigo. Você tem que achar um meio termo nisso aí. Você não pode se mostrar nu, mas também não pode se fantasiar de uma coisa que você não é. Senão você perde a meta, que para o Zaratustra é o super-homem. É o que eu entendo. E você, Clarice? Eu entendo que ele está dizendo assim: ô Lu, eu não posso querer transar com você, né? Eu só tenho que te dar minhas ideias lá da filosofia, do Wagner. Ele falava que ela ia ser discípula dele. Então, eu não posso querer te enfiar a piroca. Você só quer ser mesmo minha discípula. Porque a verdade é uma só. Lê a frase, é isso. Vamos lá, Não pode te adornar. Adornar eu não posso me enfeitar pra você não querer fazer uma dança do casamento com você. Que essa é a frase, né? Mas eu tenho que ser uma flecha e o super-homem. Ou seja, eu tenho que só ser as minhas ideias. Eu não posso ser um homem. Você não me... O que ele diz pra ela é o seguinte: você não me vê como um homem. Falou você tudo. me vê como um filósofo, intelectual, falou ideias. Tudo. Você vê minhas ideias. Você não me vê como um homem. É isso que ele não falou. Ele Concordo. tá falando com ela. A chave disso aqui o amigo é a Lu Salomé. E a mulher que ele vai falar é a Lu Salomé também. E você veja que ele fala, o tom que ele usa, ele tá querendo dizer, ela não é mulher. Ela não é mulher. E ela não era mulher mesmo, ela era um bicho. Mulher Courtney Love. A mulher é muito simples, a mulher quer ficar com o homem para transar, para dar. A Lu Salomé não queria dar a buceta, ela queria participar da vida. Ela queria ser homem. De quem ela achava, é tipo isso. Porque naquela época, quem tinha ideia, quem falava, era os quem homens. era homem. Então ela se sentia invejada da situação masculina, do patriarcalismo, daquela sociedade machista e tal. Olha, é muito simbólico. Pensa comigo, ela só deu pro viado. Isso não é simbólico demais? Você veja, o sexo para ela... Não era olha, cá entre nós,
pelas fotos dele... Uns cafona, né? Pelas fotos dele... Aqui, eu vou buscar a foto dele pra você ver. Pera aí, quer ver? Já volto, rapidinho. Pela foto dele... Sei não, viu? Pera aí. A caixinha brilha, chanchada. Oi? A caixinha troca de... Ela fica piscando. Agora ela tá verde. Ela pisca de LED. Aí ela vai, ó, azul, Aqui. roxo. Esse livro... Horrível. Aqui, ó. Eu gostei muito porque esse livro humaniza o Nietzsche, bota ele como uma pessoa comum e mostra assim, as influências da vida cotidiana nos textos. Ela não chegou ainda nisso. Porque eu tô na parte ela detestou esse livro, odiou. Cafona, povo cafona, brega. E detalhe, isso aqui foi uma das... E as cartinhas da mulher que encontrou no trem? Que barra. Foi uma das desilusões do Nietzsche. Foi aqui, uma das pasadas de cal, né? Aqui. Bem feito pro Nietzsche, aqui. Né? Quem mandou ir nessa raça de Olha, cachorro? sinceramente, eu acho que ele queima. Eu sei que... Aqui, ó. Sentar. Eu sei que sentar no cavalo só para levantar o rabo. Aqui, qual é a sua opinião? Ó, eu acho. Nossa. Sei não, viu? Olha a diferença. Esse daqui é o Paul Rie. Paul Rie, sei lá. Agora, quer ver o Nietzsche? Tem uma foto tão bonita do Nietzsche aqui nesse livro, quer ver? Deixa eu achar. Aí. Essa foto, inclusive, é a da capa do Losur, do Rebelde Aristocrata. Aqui, ó. É essa foto do Nietzsche. Olha lá. O Nietzsche é machão, mano. Aqui, ó. Aristocrata é foda. Aí. Olha ele aí. Né? Todo fudido, tadinho. Que dó, mano. Que dó. Tem um buraco que dó. Enfim, eu dei a minha opinião. Dona Clarice deu a dela. Vamos ouvir a do Jung agora? Então vamos lá. O Jung separa aqui, ó. Não podes te adornar bem o suficiente para o teu amigo. Ah, escolheu? Foi? Desgrama. Não pode te adornar bem o suficiente para o teu amigo, pois deve ser para ele uma flecha e um anseio pelo super-homem. Comentários do Jung a respeito disso. Volta aí para escutar o nosso e depois volta no Jung, porque demorou tanto tempo. É porque tive que mostrar a foto do cara, né? O texto alemão é particularmente característico. Detalhe, eu estou falando isso sempre, mas eu vou falar porque vai que você está chegando aqui só agora, né? Curte, comenta, faz um live e se inscreva. Não dá superchat não, dá like. Compartilhe. A questão é a seguinte, o seminário do Jung foi ministrado em inglês e eles estavam lendo uma tradução em inglês do Zaratustra, porque tinha gente da França, dos Estados Unidos, da Austrália, da Rússia. Em vez de pegar o alemão e ele mesmo traduzir, que falava inglês. Não, é porque ele falava inglês, mas é porque tinha gente do mundo inteiro, então o seminário era feito em inglês para que todo mundo pudesse participar. Mas ele mesmo podia ter traduzido ele, né? Não, eles pegaram a tradução lá. Vai. Então, sempre que tinha algum embate de tradução, como o Jung falava o alemão da Basileia, ele intervinha, né? Esse é um caso. Por isso que é legal. Essa é outra coisa bacana dos seminários. O Jung é da Basileia. Ele é suíço. Suíço, né? É. Suíço. Diz o Jung. O texto alemão é particularmente característico. Du kannst dich für deinen Freund nicht schon genug putzen. Eita ferro. Vejam, jamais usaríamos essa expressão sich putzen para um homem. Só uma mulher se putz. Quando ela arruma o cabelo e coloca uma flor atrás da orelha, se enfeita com joias, um belo vestido e assim por diante. Ou seja, se fosse traduzir para português, o Nietzsche estaria dizendo: não podes te montar. Que fala assim, né, montado, né? Ah, é travesti, né? Travesti é que se monta, né? Mulher também se monta. Não podes te montar bem o suficiente para o teu amigo. Seria nesse sentido. Continuemos aqui, né? Portanto, Nietzsche claramente tem em mente uma espécie afeminada de homem. Poderíamos, com certeza, dizer um homossexual que se pinta, passa ruge nos lábios e nas bochechas para atrair sensualmente seu amigo. E aí ele vai falar de ânima, que eu não vou falar. Mas a questão é a seguinte, se confiarmos no Jung, Nietzsche se utilizou de um termo
que seria um termo exclusivamente feminino para falar aqui. E só mulher se adora. É. Porque quando ele fala do amigo, ele não tá falando daquela pessoa com ele, que ele tá falando, criticando, julgando ou comentando. Ele tá falando dele, eu sou aquele amigo. Eu sou aquele amigo que não podia ter me adornado, porque você não queria uma intenção sexual, um joguinho de conquista. Você queria só o intelectual, você queria a amizade. Olha, você vê, faz muito sentido essa interpretação. Sabe, quando você admira uma pessoa pelo que ela escreve, pelo que ela é uma amizade. Porque, olha só, essa interpretação... Não é sexual, mas ele queria algo mais. Essa interpretação sua é interessante de novo, não. É muito legal, porque perverte o próprio nome disso aqui. Porque pensa comigo no seguinte, vamos supor, eu te conheço e eu quero ficar com você. Eu quero passar piroca em você, beijar a sua boca, chupar todinho, igual a balinha de coco. E aí você vira e fala assim, poxa, chanchada, mas nós somos só amigos. Aí eu pego e escrevo o texto do amigo. Sacou? Eu sou o seu amigo. Tipo assim, ela me chamou de amigo, pelo amor de Deus, eu faço do amigo. Puta, você matou a charada, mano. Eu acho que essa é... sobre quem ele está falando, é sobre ele, ó. Eu sou isso aqui, ó. Cara, porque o tempo todo ele tá falando dele. Cara, eu acho que você matou a charada, foi isso. A Lu Salomé falou, Nietzsche, nós somos apenas amigos. Aí ele escreveu o texto do amigo. Do amigo, porra, que é isso concordo. que você lê isso aí, ele tá falando isso. Não, você, quando ele diz... Não te adore, ele tá dizendo assim, ó gente, presta atenção, hein? Eu sou o amigo, eu já fui o amigo, caralho, eu sei, não se adorna, verdade, porque ela não mano. vai querer. Verdade, cara. Porra, gostei, concordo, viu? Eu acho que esse é o caminho do negócio mesmo. Ai. Sabe o que precisou, para ficar bem claro? O Nietzsche tinha que ter colocado o amigo entre aspas, tipo, entre aspas, amigo. Aí ficava fácil. Mas ele não quer facilitar também, né? Nós temos que ficar quebrando pedra aqui pra entender. Às vezes também, ele não queria. Olha só, o Nietzsche já tinha que levado legal, cartas na mão. Tava louco. Ele tava aqui com 37 anos, já tinha se lascado todinho. Então, tava todo fudido. O cara não ia se expor tanto. Mas, por quê? Eu entendo isso dele. Quando a gente é muito intenso nas coisas, a gente vai com muita sede ao pote e só leva ferrada, cara. E aqui, essa questão de se expor que ela tá falando é muito, assim, característica, porque o Nietzsche mandava os livros lá para Namburg. Namburg é a cidade da mãe dele, né, onde ele viveu e tal, né? E ele dava indicações expressas. Elizabeth, não leia o livro e nem mostre o livro para ninguém. Não é só para mamãe, não, que a mãe dele eu acho que nem entendia nada. Para ninguém da cidade, eu não queria que ninguém lesse ele. E a irmã leu. Depois que a irmã O Nietzsche não sabia mentir. E ele vivia uma cisão, porque no dia a dia, nesse ponto que eu acho que eu sou muito parecido com ele. Porque no dia a dia, você conversa com os colegas, camaradagem, você é assim, você é assado. No final ele fala... Agora, se a pessoa toma ciência do que você pensa, do que você fala, cara, você tá lascado. Foi o que aconteceu com ele. Fica pelado. É a mesma coisa, por isso que ele tá falando de nudez, é a mesma coisa que ficar pelado. Todo mundo vai ver suas marcas, a sua gordurinha. Tem muita coisa bonita, mas tem muita coisa pai. E ele tá falando da nudez, por quê? É a mesma coisa ciclo, né? Que o cara... Enfim, é a mesma coisa você ficar com a mulher e a mulher depois fala, ih, aquele chanchada lá é broxa, ih, o piruzinho dele é pequeno. E o cara só queria meter, mano. Tem que passar por essas, né? Mas gostei, eu acho que esse é o caminho mesmo, é do amigo nesse sentido. A mulher botou ele na friend zone, né, como se diz hoje. E ele falou da friend zone, do amigo. É nesse sentido aí, cara, matou a charada, tá vendo? Olha pra você ver como é que é surpreendente um capítulo que hoje eu tava pensando, ontem eu tava pensando, que capítulo bosta, isso aqui não tem nada. E tem, mano. E tem. Né? Basta você conversar, você vê que a coisa rende. Sigamos aqui para nós acabar esse trem. Aí entra um período muito engraçado, cara. Já viste teu amigo dormindo para saber que aparência tem? Pois qual é, fora disso, o rosto do teu amigo? É o teu próprio rosto num espelho tosco e imperfeito. Já viste teu amigo dormindo? Não te espantaste com sua aparência? Oh, meu amigo, o homem é algo que tem de ser superado. Tá falando de coisa física aí, né?
Pois é, tá vendo um amigo dormindo, o que tá falando? O cara de boca aberta? Que porra é essa que ele tá falando? Pelado e tal. E interessante que ele diz, é o teu próprio rosto num espelho tosco e imperfeito. Ou seja, a fiura do seu amigo é a sua fiura, né? É isso que ele tá querendo dizer, né? Aí começa a entrar o ponto que o Jung aqui diz que as construções imaginárias, utópicas e impossíveis da amizade do Nietzsche, que eu e Clarice, com todo carinho ao Jung, desconstruímos os argumentos dele, conversando hoje, né? Vamos lá, ele diz: o amigo deve ser mestre no adivinhar e no silenciar. Não deves querer ver tudo. Teu sonho deve te revelar o que teu amigo faz acordado. A última frase é difícil, mas a primeira é muito fácil. Todo mundo que tem amizades, não é? Todo mundo que tem amizade, tudo sabe. Tem aquele amigo que você fica, sei lá, 2 anos sem conversar com o cara, sem ver. De repente o cara manda uma mensagem, você troca uma ideia, como se fosse ontem. Ou seja, ele é mestre no adivinhar e no silenciar. O Bukowski diz: meu melhor amigo e meu melhor leitor são aqueles que me presenteiam com a sua ausência. Então, é o cara que sabe sair, sabe chegar. O Jung diz que é mentira, é impossível. Mas não, mano, é simples. A amizade é uma construção natural. Então, o cara sabe quando chega, sabe e quando vai. E o Nietzsche quer dizer, eu sou assim. Ele tá dizendo, o mesmo. amigo é esse. Ele tava tentando fazer uma propagandinha dele, Sim. E tadinho. Ele tá se valorizando. E detalhe, ninguém valorizou. Quem conhece a história dele sabe. Ele não sabia não, tá? Sabia não? Muito longe disso. Ele era um sem noção total, mano. Por isso que ele levava ferro. Ele era sem noção total, mano. Você lê o Kurt Paul James pra você ver as histórias de vida dele, você vai ver. Clarice, amiga dele, Faltou alguém pra pôr juízo. Teu sonho deve te revelar o que teu amigo faz acordado. O que ele dizer com isso? Eu não sei. Teu sonho deve te revelar o que teu amigo faz acordado. Talvez, entendo eu, é aquelas histórias. Você vive uma situação durante o dia a dia, tudo que você não percebe. De repente você dorme, você sonha, você atina. Era aqui, é aquilo. Mas normalmente isso acontece quando as pessoas estão fazendo perfídias contra você. Aqui não é o caso, né? Mas não sei o que ele quer dizer com isso, não. Agora chega uma frase que é triste, cara. Um parágrafo triste, na minha opinião. Ele diz: que a tua compaixão seja um adivinhar, para que saibas primeiro se o teu amigo quer compaixão. Essa piranha falando bosta aqui, deixa eu pular. Que convite. Talvez ele ame em ti o olhar constante e a visão da eternidade. Que a compaixão pelo amigo se esconda sob uma dura casca e que percas um dente ao mordê-la. Assim, ela terá delicadeza e doçura. Então, talvez ele está dizendo para ela, né, querendo dizer assim: no Salomé, não tenha compaixão de mim. Se você tiver, que ela seja bem despistada. Porque às vezes ele sentiu, depois que ele viu a outra face dela, ela zombando dele, ele percebeu que ela tinha compaixão. Aqui nesse ponto específico da casca dura e tudo, eu vou até ler aqui o que o Jung fala, porque ele fala um negócio meio jocoso, quer ver? Mas aí depois eu vou vir com a minha interpretação aqui, que é baseada na própria história, no próprio relato do Nietzsche, beleza? Mas o Jung diz o seguinte, ó: de novo, um terrível exagero. Se mostrarmos uma dura casca a nossos amigos o tempo todo, por que diabos eles deveriam sentir amizade por nós? Eles não vêm até nós para perder um dente. Comentário do Jung. Agora, quem conhece a história do Nietzsche, conhece as cartas dele, tudo sabe a desilusão que ele tinha quando ele mandava os livros pro pessoal. Porque de duas uma, ou a galera não falava nada, ficava em silêncio, e não queria ofender, né? Ou começava: nossa, Nietzsche, que bacana isso que você falou, não sei o quê. A analogia é muito legal, é o que eu lembrei. A Adélia Prado tem um poema que ela fala de um vizinho que fabricava vassoura ruim,
Que aí o pessoal pegava e falava, nossa, essa vassoura aqui, até que ela é muito boa para varrer a horta, não sei o quê. Pegaram o sentido, o pessoal mandava carta para ele, não, esse livro do Nietzsche, até que ele é muito bom para isso. Eles tratavam os textos do Nietzsche com comiseração, como se ele fosse um coitado, um doidinho, um fuleirinha. Então é isso que ele está dizendo. Ele falou assim, ele está dizendo assim, todos, né? Sim, aí sim. no meio vai todo mundo, aí vem o rancor anterior e o futuro, ele diz isso aí. Porque, para todos, né? Para quem conhece o Nietzsche sabe, o sentimento de compaixão é um sentimento que rebaixa. Nossa. Mas só que é inevitável sentir ele às vezes. Tanto é assim que eu vou até citar um exemplo. Quando o Nietzsche era criticado veementemente, ele adorava. O Nietzsche disse no Et Homo, eu sou dinamite. Quem leu o Kurt Polgen sabe que essa história do eu sou dinamite é o quê? Foi um jornal alemão que fez uma resenha do livro Além do Bem e do Mal, no qual o cara esculachou o Nietzsche, esculachou tudo. Mas o cara disse, esse livro tinha que vir na capa com um aviso, cuidado, dinamite, igual os trens que carregam dinamite, porque se esse livro for seguido, a sociedade humana cai. E olha que o cara acertou direito. E olha que o cara humilhou o Nietzsche, porque ele falou assim, sabemos que o autor é doente, é cego, não sei o quê. Então, se as ideias dele fossem levadas em conta, ele seria o primeiro a morrer. O cara falou isso. Mas mesmo assim o Nietzsche ficou fascinado. Ele falou assim, puta, o cara me levou a sério. Não, o cara entendeu. O cara entendeu. Ele tomou aquilo pra ele. Tanto é que ele falava, eu sou dinamite. Tem até uma biografia, né? Filósofo da dinamite, eu sou dinamite, sei lá. Então, vocês vejam, quando ele diz que a compaixão pelo amigo se esconda sob uma dura casca, ele quer dizer o seguinte, se você, ainda que você sinta compaixão, não expressa isso não. Guarda isso para você, porque expressar compaixão pelo outro é humilhante, você está humilhando, você está rebaixando o outro. Então o verdadeiro amigo, ainda que ele sinta pena, ele não vai, é do outro lado dele, ele não vai revelar isso, ele vai esconder isso. A amizade exige que o sentimento de compaixão seja escondido. É isso que ele está dizendo. E talvez, Dona Clarice disse muito bem, talvez o Paul Ré, que era o cara que, segundo consta, tinha a amizade porque até onde eu sei não comeu não, mas tinha a amizade da Lu Salomé, talvez ele escrevesse cartas pro Nietzsche passando pano, né? Talvez isso aqui seja pro Paul Ré. O Paul Ré foi muito amigo do Nietzsche. Nesse livro amarelo, que Dona Clarice odiou, mostra muito bem. O Paul Ré escreveu um livro, nessa época, cuja dedicatória do livro é do pai do livro para a sua mãe. Como se o Nietzsche fosse a mãe do livro e o Paul Ré fosse o pai. Muito estranho também essas referências. Eu acho que esse Paul Ré era viado mesmo, né? Muito estranho essas referências aí, mas tudo bem. E aqui voltemos um pouco, ele diz que a tua compaixão seja um adivinhar, para que saibas primeiro se o teu amigo quer compaixão. E aí você veja, o que quer dizer? Cara, se você for meu amigo, perceba, eu não quero compaixão. Antes de você expressar isso, ai, tadinho dele. Ele está falando para Lu Salomé. Ou o pessoal que cercava ele, né? Porque ele tem... No final das contas, é para ela e para todos. Para todos. Ele tem essa reclamação dos amigos antigos dele que não compreendiam o livro, de que mandava as cartinhas para ele passando pano, sabe? E ele ficava sentido com isso. Ele ficava se sentindo um retardado. Tipo assim, eu sou mongoloide, agora os outros têm que ficar passando pano para mim. Você é uma pessoa firme, é uma pessoa que briga pelas coisas, todo mundo fala assim, nossa, tá estressado, nossa, tá nervosa, nossa, você é uma pessoa muito nervosa. Cara, não é isso. Não é nervoso. Quer ver o exemplo? Você se insurge aqui, ó, injustiça quando eu dou um exemplo. Você não é nervoso. Um exemplo pior do que isso. É igual você tá falando hoje cedo, da menina lá. Olha, eu não quero prejudicar ela. Então, olha, pode tirar isso aí, eu não quero. É nesse sentido aí. Quem é amigo não tem esse tipo de posição. Aí que ele tá falando, porque o amigo tem que ser inimigo. Por quê? O amigo não vai passar pano, vai falar assim, ô fulano, você tá falando bosta, você tá errado, você tá fudido. Ao invés de falar assim,
tadinho dela, olha, ela tá brava, ela tá de TPM, tadinha, tem que entender. O verdadeiro amigo vai falar, você tá dando chilique, sua vagabunda, sem vergonha. O jeito dela é assim. Aí ninguém te respeita, aqui, ninguém ó, te escuta. nós conversando isso, eu já entendi. Quando ele diz que o verdadeiro amigo tem que ter o melhor amigo como melhor inimigo, é nesse sentido. Respeitar. Porque o melhor amigo não vai passar pano. Se for pra falar, ele vai falar, você tá vacilando. Não vai falar assim, não, gente, olha, ela tá de TPM, vamos entender. Não, vai falar assim, você tá vacilando, cara, essa reação sua é vacilante. Ou então você vai falar assim, pô, cara, tudo bem, você tem razão, mas assim, talvez seja melhor você fazer assim. Ou falar, isso mesmo, quebra o pau. Vai tratar de igual para igual e não como um coitadinho. Igual você falou comigo essa semana, quebra a cara. Tem que quebrar mesmo. Concordo. Entendeu? Não é assim, você tá nervosa, você deve estar com problema. Não, não é você. O problema não são os outros, é você que tá assim, tá assado. Seus chakras estão dizendo, não, mete o cacete. Entendeu? Porque às vezes você é pego na veia errada, mas às vezes você tem razão. E aí as pessoas só acham que você é estressado. E a questão é a seguinte, nem esse tem razão ou não. A questão é a forma de tratamento. Porque quando você trata como inimigo, você trata de igual para igual. Você fala, você tá errado. É verdade. Agora, o compaixão... Você tá certo, eu reconheço. O compaixão pensa o seguinte, ela tá errada, mas tadinha dela. Ou não, pensa assim, tá certa, mas não, mas ela do jeito que ela fez não é o certo. Entendeu? Porque você pode ter errado ou certo na situação. E às vezes o jeito como que você se impõe faz com que você fique parecendo errado. E aí vem os compaixão, os bambambam, e falam, não, mas aqui, não é assim que faz. É porque eu me lembro. Eu sei que você estava certa. Igual veio o cara falar comigo. Não, eu te entendo, mas assim, eu não posso fazer nada. Olha, porque vai se fuder, especificamente sobre o Nietzsche, eu me lembro do horror. Ele fala isso no Etioma. Eu não vou buscar o Etioma ali para não esticar muito o vídeo, né? Mas ele fala que o que dava mais horror para ele eram as cartinhas complacentes com os textos dele. Complacência. Que dizia, por exemplo, nossa, esse livro é muito bem escrito, que legal, né? Não sei o quê. Mas, né? O adversativo ficava escondido e justificado, como por exemplo, é porque ele é muito sozinho, é porque ele é muito doente, é porque ele é muito não sei o quê, por aí vai, né? Vambora. És puro ar e solidão e pão e remédio para o teu amigo. Olha as coisas que ele coloca. Que a amizade teria que ser puro ar. A amizade teria que ser solidão. Olha só, o melhor amigo, meu melhor leitor, eu que me apresentei com a sua ausência. Vocês vejam que as coisas que o Bukowski escreveu, o Nietzsche já falava, mano. E o Bukowski não conheceu a filosofia do Nietzsche antes de escrever, não. Então, és puro ar e solidão e pão e remédio para o teu amigo. Há quem não pode se soltar dos próprios grilhões e, no entanto, é um salvador para o amigo. E aí a gente lembra, quem é que não podia se soltar dos próprios grilhões? O Nietzsche. E o Nietzsche, que não podia se soltar dos seus grilhões, o amigo de verdade. Ajudou a Lu Salomé, mano. Deu um ouvido, tratou ela de igual para igual, incentivou, respeitou. Por quê? Aí ele tá falando ingrata. E aqui revela uma coisa que talvez nós não saibamos, porque talvez a Lu Salomé julgasse na cara dele. Você é pau mandado da sua irmã, você é pau mandado da sua mãe, você fica pregando liberdade, não sei o quê, mas você mesmo é o filhinho da mamãe que não sai, que não faz isso, não faz aquilo. Batata, mano. Aqui, ó, é esse negócio aí, disso que ele tá falando. Com certeza ela julgava na cara dele, falava, você tá falando isso, aquilo, você é pau mandado da sua irmã, você é pau mandado da sua mãe. E ele tá falando, realmente, eu tenho meus grilhões, que ele tinha, né? Tanto é que ele ficou até louco, tadinho, por conta desses grilhões, né? Mas não deixou de ser um salvador para um amigo. Ele nunca quis prender nos grilhões dos outros. Pelo contrário, ele incentivava a liberdade e tudo. No grilhão dele. Sim. Tanto é que ele só pregou liberdade para os outros. Sim, é do casal do Salomé. É contraditório para o ser humano viver assim. Ele não conseguia libertar-se, mas ele pregou a liberdade. É muito
E aí vem a frase clássica, que é muito fácil de se explicar, que ele diz: és um escravo, então não podes ser amigo. És um tirano, então não podes ter amigos. E por quê? A amizade é uma via de mão dupla. Você escuta, você fala, você interage. Se você for um escravo, você é completamente submisso. Então você não tem nada a oferecer para o outro. Você só oferece uma submissão. Já se você for um tirano, você não tem nada a receber, então você só impõe. Então não tem amizade, porque a amizade é uma dinâmica, uma dialética, vem e volta, vem e vai. Livre. Tanto o escravo quanto o tirano, cada um no seu extremo oposto, estão presos numa posição que impedem esse diálogo, essa dinâmica. Então não tem como ser amigos, né? Aí ele vem falando sobre a mulher. Chegamos num próximo ponto que irrita muita gente, né? Dona Carolina primeiramente ficou braba e depois... Esse bicho não conhece ninguém, mas ele não conheceu. O Jung vai dizer, eu tô arrotando mesmo, o Jung vai dizer que isso aqui é questão de fixação na ânima, que ele se identificou na ânima e tal. Eu tô rotando de novo. Você quer um chicote? Detalhe, esses vídeos saem na quarta-feira. Esse é da quarta? Mas da quarta não é o Zaratustra? É o Zaratustra que nós estamos discutindo, tá, esse é o que você lê normalmente, você tá lendo do bigode? Tô lendo com você, fiz um vídeo especial do amigo, eu tive que chamar uma amiga pra gravar comigo, esse né? Esse povo vai ficar louco. Do amigo eu chamei a amiga. E diga-se de passagem... Se alguém me xingar, eu vou mandar fazer um live pix e depois tomar no cu. Esses vídeos que eu gravo toda quarta-feira, eu vou ser sincero com vocês, eu estou gravando pra posteridade. Porque não é um vídeo preso a uma data. É um vídeo seguinte... Puta, eu quero saber do Zaratustra. Se alguém tiver interesse real no Zaratustra e tiver dificuldade de ler ou quiser dialogar, cara, vocês têm um manancial puro. E só agora, esse com capítulo. Essa contribuição maravilhosa. Cara, das músicas você já fez? Já fiz, já foi, já fiz. O que você fez comigo? Só esse capítulo nós temos 1h30 de conversa, Então, vamos. de diálogo. Cara, isso daqui é um tesouro. Vou falar igual o Hernani. Mas é que eu sei que o Hernani doura a pílula, né? Mas, cara, isso é um manancial imenso. Pra você que gosta de escutar. Chave de interpretação. Cara, eu fico imaginando a pessoa que quer jogar um joguinho, ou brincar nas férias, não sei o quê. Tem aí horas e horas e horas e horas de conversa de Zaratustra. Comigo, com Clarice, com Nietzsche. Quem achar lento... Vai assistir TikTok, sai fora. Não é pra você isso aqui, se você achar lento. Isso aqui é pra quem gosta do negócio. TikTok é pra quem gosta de coisa rápida. E eu vou falar pra vocês, eu tenho certeza, cara. Hoje, não colhemos fruto nenhum disso. A não ser a grana. Que grana? Eu não vi nada. Mas vai chegar, tá chegando. Mas eu tenho certeza que para o futuro, esses vídeos vão ficar no YouTube. Vão criar frutos. Eu tenho certeza disso. Falando sério, eu tenho certeza disso. Muitas pessoas vão dialogar com esses vídeos aqui. E quando eu digo muitas pessoas, não é milhares de pessoas, não, mas é muitas pessoas, eu digo assim, pessoas que valem a pena. Sacou? É pouquinho. Ainda vai ter muita gente dialogando e tal com esses vídeos e pedindo mais, hein? E olha que a média é 40 minutos por vídeo. Sigamos, vamos lá. Por muito tempo houve um escravo e um tirano escondidos na mulher. Por isso, ela ainda não é capaz de amizade, conhece apenas o amor. No amor da mulher, a injustiça e cegueira a tudo que ela não ama. E mesmo no amor sapiente da mulher, existe ainda ataque, noite e raio ao lado da luz. É um texto que você tem que ler com calma. Olha, quando ele diz que no amor da mulher a injustiça e cegueira a tudo que ela não ama, eu sinceramente enxergo que ele está falando da Cosima agora. Ele já falou da Lu, a Lu é tudo aquela desgraça, agora ele entrou na mulher de verdade. A Lu é uma mulher de mentira, é a mulher de amizade, e agora ele está falando da mulher de verdade. Por quê? A Cosima só tinha olhos para o Richard Wagner, não teve olhos para ele. E talvez a Lu Salomé não tinha olhos para homem nenhum, amor carnal. A Lu Salomé era narcisista, ela usava os homens para outro fim. Ela não tinha, o que ela não amava,
era injusto e outra coisa, a outra palavra qualquer, injustiça aí? Cegueira. Cegueira no que ela não ama, ou seja, ela não via o objeto de desejo dela, que o narcisista tem, aquele objeto dela, você vê, antes do Freud, né? Esse objeto de desejo, se não era aquele objeto de desejo, o resto era injustiça e cegueira, ou seja, não via nada. Você veja, 15 anos do Freud, mano. 15 anos do nascimento, né? Não! Da teoria. Esse livro é de 1883. O primeiro escrito psicanalítico que fundou a psicanálise é 1896. Tão pouquinho, cara. Aqui. Ai, dá até vontade de chorar, mano. A gente tava doido, né? Ele não tava morto. Pois é, mas não... Aqui. Puta, mano. Aí então o que acontece? Que tristeza, cara. Que não é um objeto de desejo daquela pessoa, é injusto. Não, e nesse cego, ponto, com todo carinho, o Nietzsche tem razão. Quando a mulher ama, a mulher só tem olho para aquilo que ela ama. É verdade. Tudo se apaga. É verdade. Você veja, seja o amor, que a mulher é mais animal do que o homem. E isso é uma coisa que eu já disse em vídeos sobre feminismo do Nietzsche, é uma coisa que nós vamos tratar quando Nietzsche tratar especificamente da mulher. A mulher é mais animal do que o homem. Por quê? A mulher tem períodos fisiológicos vinculados à natureza. Viscerais. A mulher tem um período de Ligado à cio e lua. tudo ligado à lua. A mulher gesta. E isso não é teorias orientais, Olha, como diria na música do Belchior, não. Você que é cristão Romances e fala, astrais. Deus cria a vida. Cara, a mulher é Deus, ela cria a vida. O ser humano é gestado na barriga da mulher. A E mulher... a fêmea de qualquer espécie. Sim. Menos o, como é que chama aquele? Cavalo marinho, né? tem uns bichinhos que é hermafrodita, cada Cavalo um marinho. bota o ovinho, Mas é enfim. hermafrodita, ou seja, tem o feminino. Mas, cara, a mulher, o Nietzsche coloca isso muito bem, é mais ligada à natureza do que à cultura. O homem é mais ligado à cultura, o homem é mais abstrato. Por quê? Porque o homem se desligou de funções biológicas naturais, das quais a mulher é atrelada ainda. A mulher é mais animal. Por força desse destino. E vocês vejam, a mulher pelo filho, a galinha com pintinho, cara, a galinha se mata por causa do pintinho. A vaca parida, ela se joga no fogo, se joga tudo para salvar o bezerro. Então a mulher, quando ela tem um amor, ela só foca naquilo. Verdade. E o amor do homem também. Por isso que as mulheres ficam muito bravas, mas o Nietzsche, ele não é misógino, ele está falando a realidade da sexualidade. Se a mulher quiser dar para um homem, mano, ela não enxerga mais nada, ela vai dar e ponto final, acabou. Por isso que fica esses... Diferente do homem. O homem mente para enturmar. Mente. O homem saudável é capaz até de comer uma mulher sem querer. A mulher saudável não dá. Se ela não... A mulher narcisista dá. Doente dá. Mas a mulher saudável, ela não dá. Ela só fica com o homem se ela quiser, cara. E quando ela quer e fecha o olho para qualquer um. Se a mulher é apaixonada num cara... Não, e quando ela quer, mesmo que o cara não queira, ela não. Se a mulher é apaixonada num cara, ela não tem olhar para mais nenhum cara. É isso aí que ele tá falando. É o que ele tá falando. Ele não tá sendo machista, misógino, xingando a mulher. Ele tá falando uma característica quando natural. Eu ouvi a primeira vez, eu falei, gente, mas o Nietzsche não conheceu mulher. Mas ele tem razão. Não é que ele tem razão querendo que ele tá depreciando a mulher. Quando você disseca a frase dele, você entende. Sim. Parece que tá tocando a mesma música eternamente. Mas agora mudou, ó. Aí ele vem continuando, ó. A mulher ainda não é capaz de amizade. São ainda gatos as mulheres e pássaros. E aí você lembra que o Jung, quando falou que a Lu Salomé era um gato pegando pássaro, ele tirou referência daqui, né? Porque o próprio Nietzsche falou, né? Ou, no melhor dos casos, vacas. E o Nietzsche, quando ele chama as mulheres de vacas aqui, o Paulo César de Souza, numa nota de rodapé, explica muito bem que o vacas aqui não tem um conceito brasileiro. Incapacidade mental. Seria, se fosse traduzir, seria anta. Né? O melhor dos casos, anta. Tipo anta, igual falava que a Dilma era anta, tapada, burra. Né? Não é no sentido de vaca, igual falar, aquilo ali é uma vaca, como que a gente dá para todo mundo, né? Biscate, galinha, não. É vaca no sentido de anta. E aí,
o Nietzsche depreciou as mulheres, né? Em tese, e ele vem. A mulher ainda não é capaz de amizade. Mas dizei-me, homens, qual de vocês é capaz de amizade? Ou seja, ele esculacha e depois fala, tá bom, vocês acham que você é bonzão porque você é homem? Qual de vocês, homem, que é capaz de amizade? Aí ele já puxa para ele em relação aos amigos dele mesmo, né? Porque olha só o que ele vem. Ó, que pobreza vossa, homens, e que avareza da alma, o quanto dais ao amigo, darei até ao meu inimigo, sem ficar mais pobre por isso. Ou seja, ele tá falando, vocês não dão nada. Aí ele tá cobrando dos amigos dele, né? Tá falando, ô cambada, você está me deixando em inanição aqui, mano. Vocês acham que ficar mandando essas cartinhas com compaixão é ser amigo? Vocês não são meu amigo. E no fundo, é aquilo que a gente tava no começo da conversa, né? Do que é amizade. Porque muitas vezes a gente espera mais daquela amizade, daquele relacionamento de amizade. E às vezes aquela pessoa não está preparada para te dar aquilo que você queria. E aqui, Clarice? Então pode ser uma coisa que o Nietzsche queria muito e ganhou pouco, mas do ponto de vista dele. E você diz, a gente espera mais. Aí você volta e ele fala, nossa fé em outros denuncia o que gostaríamos de crer em nós mesmos. Exatamente. Ou seja, é um mecanismo de projeção. E a projeção traz a frustração. Porque nunca vai se satisfazer. Porque você está projetando coisas que teriam que ser resolvidas em você. Se você joga para o outro não é você. Não, ele não vai então nunca vai resolver. E ele não é obrigado a corresponder, né? Eu já tive tentativas de amizade de pessoas que não me corresponderam do jeito que eu queria e eu fiquei frustrada e... Antigamente, eu me sentia culpada, inferiorizada, porque eu tinha um complexo de inferioridade. Eu pensava que a culpa era minha, que não dei o suficiente. Mas depois eu fui perceber que nem todo mundo está no mesmo grau de cognição, de vida, de experiências e tal. Então, pode ser que eu queira uma coisa da pessoa que a pessoa não está preparada para me dar. Do mesmo jeito que eu penso que o Nietzsche era muito intenso, como ele foi intenso com a Lu Salomé, que ele queria mais do que ela podia dar. Então, assim, a gente pode falar que ela era uma piranha, uma vaca, uma narcisista, uma corte... que você está usando muito erradamente aí, esse conceito, que pode ser que a gente espera muito mais das pessoas do que elas possam dar, porque a gente projeta. Então, quando ele fala do amigo, ele está dizendo dele. Era isso que era o conceito de amizade. O amigo é ele, né? É. Na verdade. E o que ele queria com a Lu Salomé era muito mais. E talvez ela percebeu que ele queria mais, deu um fora nele, ele não suportou esse fora. Normal. Acontece. Né? Aí contextualizando tudo, a frase final dele é interessante. Porque aí vem, né? Esse é o fechamento do capítulo. Existe camaradagem, que exista amizade. Camaradagem é o quê? Você, né, ser cordial. É o dia a dia, né? Você ser cordial. O relacionamento de serviço, né? Você fala aqui, fala ali. Também o mais. Mas assim, para ter esse mais, você tem que encontrar aquela pessoa que consegue carregar o seu mais. E que esteja pronta para receber o seu mais. É igual relacionamento amoroso. Às vezes tem um encontro das pessoas, nossa, encontro de alma, aquela pessoa encontrou com a outra, deu super certo. Mas deu certo por quê? Porque as duas estavam num momento, coincidiu e fechou. Porque às vezes uma tá num momento, outra tá no outro e não tá certo. E olha, a leitura desse capítulo e da história do Nietzsche mostra que a amizade é uma coisa praticamente impossível de acontecer. Olha, um exemplo concreto. O Nietzsche era muito amigo do Franz Overbeck. O Franz Overbeck foi amigo do Nietzsche quando ele se aposentou, porque ele que geria as finanças do Nietzsche. Quando o Nietzsche ficou louco, o Jacobs Buchardt foi lá no Franz Overbeck e falou: Franz, olha a carta que eu recebi do Nietzsche. O Nietzsche está surtado lá, alguém precisa buscar ele. O Franz Overbeck, no meio da noite, sem grana, foi-se embora para a Itália buscar o Nietzsche. Buscou o Nietzsche, levou o Nietzsche para o sanatório, né, para o manicômio. Voltou na Itália para buscar as caixas, os textos do Nietzsche. Tratou dos textos do Nietzsche junto com a mãe do Nietzsche, até a irmã dele voltar do Paraguai, porque a irmã dele na época estava no Paraguai, naquela aventura da Nova Germânia. Que está aí até hoje, né?
A irmã voltou, brigou com ele, tirou o poder dele. Tem uma história, não vou entrar em muitos detalhes, senão vai esticar demais. Uma história jurídica de tutela sobre os bens intelectuais do Nietzsche, porque a mãe, inicialmente, foi a mãe e um tio, pastor do Nietzsche, que cuidaram do espólio intelectual do Nietzsche. E o tio do Nietzsche falou, olha, falou com a Francisca, né, que a mãe do Nietzsche chamava Francisca, falou, Francisca, não se preocupe, eu confio inteiramente no Franz Overbeck. O Franz Overbeck era um professor de teologia anticristão, e o cara era pastor, hein? Da Basileia, da Faculdade da Basileia. Eles se conheceram como colegas professores da Basileia, o Franz Overbeck e o Nietzsche. O tio do Nietzsche falou, confio no Franz Overbeck, a senhora pode ficar tranquila, deixa na mão dele, que ele sabe o que ele está fazendo. E o Franz Overbeck foi o primeiro cara a cuidar do espólio intelectual do Nietzsche. Foi o primeiro cara. Quando a irmã voltou, brigou com o Franz Overbeck, inclusive acusou o Franz Overbeck de ter perdido o manuscrito do Vontade e Poder, que a mulher do Franz Overbeck ficou tão revoltada que fez com que o Franz Overbeck entrasse com uma ação de calúnia contra a irmã do Nietzsche. Eles entraram e ganharam a ação contra a irmã do Nietzsche. Olha pra você ver que rolo, né? Depois que o Nietzsche morreu, o Franz Overbeck continuou, né, viveu até acho que 1910, 1900 e pouco, continuou defendendo o legado do Nietzsche, né, as ideias do Nietzsche e tudo. Mesmo o Franz Overbeck, que era amigo do Nietzsche de verdade, né, a vida, as ações concretas do Franz Overbeck provam, né, que ele era realmente amigo. O Losurdo põe um trecho que o Overbeck diz, mesmo o Franz Overbeck, que era amigo, nunca entendeu Nietzsche. Porque o Franz Overbeck diz, eu não entendo o furor sobre as ideias do Nietzsche. Nietzsche nunca foi original, ele só pegava segundo o Franz Overbeck, ele pegava um retalho de ideias e transcrevia, e essa é a filosofia dele. Ou seja, mesmo o Franz Overbeck, que era amigo mesmo, de verdade, não é que ele era amigo falso, não compreendeu as ideias do Nietzsche. Então você veja, a amizade... Nietzsche não fez isso, não, porque igual o Losurdo fala, o Nietzsche não tem originalidade nos temas que trata, que eram temas da época. Mas o modo como tratou é muito original, só ele tratou daquele jeito. E o Franz... Mas uma coisa você vê, o Fagner, o Belchior, que é a Melinha, os caras que saíram do Nordeste, o seu Valença, aquela galera toda que veio aqui pro Sudeste e fizeram sucesso, cada um veio com um jeito diferente. Eles têm é o mesmo tipo de MPB, não é? Cada um tem o seu estilo, né? Então ele condensou, mas condensou com o seu estilo próprio. Então, e o que aconteceu? O Franz Overbeck não compreendeu. Mas era amigo, né? Era amigo de verdade. Ele era amigo de verdade. Ele foi amigo. As ações concretas dele provam. Não é que ele mentia. Não. Mas ele não era capaz de compreender o Nietzsche. Porque faltava ali então você veja, era amigo? Era. Mas no que tange as ideias do Nietzsche, o Franz Overbeck não era amigo, porque ele era incapaz de conseguir entender. Ele não entendia o que o Nietzsche estava dizendo, queria dizer. Então vocês vejam esse capítulo da amizade. A amizade é muito difícil, porque como diz o Nietzsche, a amizade é uma compreensão silenciosa. E essa compreensão silenciosa não se dá por afinidade. Porque o Franz Overbeck e o Nietzsche tinham afinidade. O Franz Overbeck foi amigo de verdade, cara. O Franz Overbeck resgatou o Nietzsche doidinho. Pegou as caixas dele. Ele literalmente ajudou. Ele não tinha dinheiro, cara. Ele não tinha dinheiro. Ele apanhou dívida para ajudar o Nietzsche. E não é que ele estava ajudando o Nietzsche, ele era amigo. O Franz Overbeck tem uma frase que ele não é gracinha. Ele tem uma frase que ele escreveu pro Peter Gast, que assim, é de dilacerar a alma, cara. Que ele fala assim com o Peter Gast: o nosso amigo Nietzsche morreu. No trem, se eu fosse corajoso, eu devia ter matado ele. Ele acabou. O que sobrou é uma desgraça.
Porque o Nietzsche, quando veio, o Franz Roberto fala, eu vi a luta do Nietzsche para sair da faculdade, eu vi a luta e agora veio ele falando que vai dar aula, que vai fazer, vai acontecer. Eu vi ele nos embates com a mãe dele e ver ele agora de bracinho dado com a mãe, exaltando a mãe. O Nietzsche morreu, eu devia ter matado ele no trem, que eu não sentiria esse sofrimento que eu estou sentindo agora. Ele acabou, ele morreu. Você vê, o cara era amigo de verdade. E nem sendo amigo de verdade, ele conseguiu entender o Nietzsche. Então você veja, a amizade, como diz o Nietzsche, é uma coisa silenciosa. Esse capítulo é muito interessante por conta disso. Ele quer dizer, a amizade não passa pela consciência, pela razão. Ou encaixa ou não encaixa. O Jung fica zoando, falando que o Nietzsche quer uma amizade impossível, que o homem não consegue isso. Mas o Nietzsche tem razão, mano. A amizade é uma coisa impossível mesmo. Eu acho que é o que fica desse capítulo aí. Talvez por isso que o Jung não consegue entender e tem que fazer essas... Não, porque o Jung eu já falei, o Jung é o burguesinho neurótico, fodão, o professor, o doutor, o sábio, né? Aí é muito fácil ficar julgando quem é fuleiro, porque o Nietzsche era fuleiro, o Nietzsche era pobre, o Nietzsche teve que pagar livro do próprio bolso, porque ninguém comprava, né? E vocês vejam o seguinte, um capítulo que eu ia desprezando, mano. Eu falei, esse capítulo é fuleiro, é o primeiro capítulo fudido, eu pensei, desse livro. E não é. Tá vendo aí? Que bacana, que leitura massa que é o Nietzsche. Foi só trocar uma ideia. Eu li os livros tudo, ó. Esse livro não leio. Não é ridículo, não. Eu li esse aqui. Eu fui ler o Heidegger aqui, ó, do Nietzsche. Fui ler o Roberto Machado, que é uma bosta. Inclusive, eu vi um livro do Roberto Machado que é ridículo. Se foi os filhos dele que fez filhos, tomem juízo. É um especialista em Nietzsche. Sabe como é que é o livro? É escrito, grandão, na página, Roberto Machado. Aí tem uma foto do Roberto Machado, aí escrito pequenininho, Nietzsche não sei o que. Ah, Roberto Machado, vai tomar no cu, mano. Vai tomar no cu você, seus filhos, todo mundo. Faz isso não, mano. Eu li tudo e não vi a solução. Foi trocar ideia com a mulher, conversando de amizade, porque nós acaba que é amigo, né? E as ideias... E amigo você é muito sortudo. Sou mesmo. Mas enfim, é isso aí, meus amigos. Ficamos aqui um capítulo curtinho, 2 horas de vídeo. Nossa, divide em 2 aí. Não vou dividir porra nenhuma, vai ser isso mesmo. Você não, as pessoas, né? Divide em 2 vezes. E é isso aí, galerinha. Eu vou me embora. Você tem mais alguma coisa a dizer? Não. Então? Só digo o seguinte, que... Então tem alguma coisa pra dizer, né? Nossa, seu cuzão. Quando você for interpretar Nietzsche, tenha um pouco de sensibilidade, porque não é fácil ser intenso que nem ele foi. Mas sabe o que acontece aqui, pra finalizar, né? Você não ia falar mais nada? O Nietzsche, é muito difícil você pegar um texto solto. Lógico, você começa pegando um texto solto, né? Não tem como não ser assim. Mas à medida que você vai concretizando a história das ideias dele, leia o Losurdo. As histórias da vida dele, leia o Kurt Paul James. E os livros dele, você começa a perceber as nuances, a grandiosidade, os encaixes da parada. Por isso que, diga-se de passagem, isso que você está vendo aqui é um tesouro intangível de valor. Porque eu que já tenho todo esse conhecimento e trocando ideia aqui com essa criaturinha que tá ali, nós estamos passando aqui, ó, de graça, mano. Um conteúdo aí que gasta uma vida inteira pra ficar sabendo, mano. Porque o que a gente está interpretando é de acordo com a nossa experiência. Com a minha experiência. Aqui, ó, esse livro aqui, olha a assinatura que tem nele. Vocês estão vendo aqui, ó. Morris, 27/3/01, mano. Desde 2001 que eu tô andando, eu tinha 15 anos, eu comprei esse livrinho aqui, ó. Então vocês vejam, a vida inteira, né? E é isso aí, agora não tem mais nada pra falar. Semana que vem é o próximo capítulo, é das 1001 metas. Aliás, das 1000 metas e uma só meta. Eu só venho quando eu sou convidada. Hoje é porque precisou, porque eu não tenho amigo, não sei o que. Eu faria um vídeo palha. Ia fazer um vídeo muito palha. Fazer um filme palha e já vindo com aquelas
ranzinzice, já ia era ser mesmo. ranzinza, e foi muito mais produtivo, porque a gente pegou lá o Jung, pegou uma coisa, conversou, fez um diálogo aí, né? O que o Nietzsche queria dizer. O Nietzsche tá querendo dizer, olha, é isso que eu queria ser pra você, Luz Salomé. É isso que eu queria ser pra você, Wagner. É isso que eu queria ser pra você, amigos, Rosina. né? É isso que eu queria ser pra vocês. Vocês não entenderam Patavinas? Então vamos ficar na camaradagem. E cara, a questão é a seguinte, né? A lição maior que fica você tem que ler o texto, mano. Sim, e criar o seu sentido. Mas para criar o seu sentido, você tem que ter base, mano. Infelizmente. E é isso. E a base teórica dele é assim, tá na biografia. E veja que bonito. Eu e você viramos base do Nietzsche também. Porque eu vou falar de novo. Esses vídeos que eu ando fazendo vão ficar, mano. Vão ficar. Tô falando sério. Vão ficar. Não sei você, não sei seu filho, não sei seu neto, mas esses vídeos vão ficar. O vídeo é a nova forma de passar conhecimento. Na Grécia Antiga não existia texto. Os caras chegavam lá e falavam. Chegava o Platão, o Sócrates, o Heráclito, ficava falando, olha isso e aquilo. Escrevia lá na pedra, tudo, mas a base era a fala. Voltou isso. Hoje a tecnologia voltou à forma de conhecimento antigo, que é falar e ouvir. Esses vídeos vão ficar, mano. E você é privilegiado de ouvir, tá? E tchau. Fui, pode desligar? Tchau, fui.